Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Gabigol e que história é essa de que tem chances dele chegar no Cruzeiro agora para o meio do ano. Além disso, eu quero falar também sobre outros dois tópicos importantes do Palmeiras, que é um dos times interessados na sua contratação também, e isso não é de hoje. Vale lembrar que para o Flamengo, eles vivem com melhores olhos, né? Por exemplo, se for para ter uma venda agora, negociar ele com o Cruzeiro do que com o Palmeiras, que tem sido, né, um rival direto nesses últimos anos. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes e de uma possibilidade também real dele chegar livre, né, sem custos, muito entre aspas, a partir de janeiro do ano que vem. E se o Cruzeiro não avançar com o Gabigol, tem um nome também que eu acho bem interessante, que se o Cruzeiro estiver disposto a fazer um investimento de 25 milhões, 22, como tem feito nos últimos tempos, para um atleta que joga lá no River Plate, eu acho que seria também um cara bem interessante. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a sua ajuda para chegarmos aqui a essa meta no YouTube, que é de 44 mil inscritos, né? Então se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, conto com a sua ajuda. Tem também um salve que eu não estava mandando aqui nos últimos dias, né? Vou mandar aqui para vocês. Primeiro é para o Cláudio Oliveira, ele que está acompanhando lá de Uberlândia. Um salve aí para você, Cláudio. E o segundo aqui vai para o Celso também, Celso Machado Borges. Muito obrigado, comentou aqui no canal. Se você quer aparecer aqui, deixe embaixo o seu nome, a sua cidade, que eu mando um salve também para você. A cada dois vídeos, né, eu mando aqui um salve no canal. Então bora lá. Bom, vamos começar aqui, ó. Gabigol no Cruzeiro. Dirigente do Flamengo comenta possível saída do atacante. Valeu demais o site no ataque, onde o Marcos Braz, né, falou um pouco sobre essa questão envolvendo o atleta de 27 anos de idade e disse o seguinte, ó: o Pedro Lourenço é o presidente da SAF do Cruzeiro e eu não sei, né, com quem o presidente Rodolfo Landim, né, fala outros clubes. Enfim, se ele procurou o Landim, é assunto do presidente para presidente. Eu não sei se procede ou não, porque o Landim é o presidente e aqui o Marcos Braz é o diretor, como se fosse o nosso Alexandre Matos, né? Mas caso proceda, já que ele procurou o Landim, está com a pessoa certa, é o presidente do clube. Não posso falar, pois não tem essa informação da negociação com o Cruzeiro. O Landim não me passou absolutamente nada, mas ele não precisa me dar satisfação, ele é o meu chefe, disse o Marcos Braz, depois, né, do jogo do Flamengo, sobre essa questão envolvendo o Gabigol. Então, a questão do Gabigol agora é o seguinte, tem dois pontos que pesam a favor e contra. Primeiro, que é o seguinte: ele pode receber uma punição da Corte Arbitral do Esporte por conta daquele exame antidoping e tudo mais, e ele pode ficar, por exemplo, até 2 anos longe dos gramados. Que aí, pensa, né? Você contrata o jogador e recebe uma punição dessa, e eu não sei como que faz, né? Se o Cruzeiro vai ter que continuar pagando uma parte dos salários, porque eu acho que 100% não seria. Mas para não arrumar problema, né, para o próprio Cruzeiro e para o Flamengo também, porque ele só tem contrato com o Flamengo até dezembro, né, desse ano, e vai ficar livre para a próxima temporada. E aí tem essa questão envolvendo, se ele pegar uma suspensão de 6 meses, 7 meses, beleza, março, no máximo em abril do ano que vem, ele vai estar livre para jogar pelo Cruzeiro. Esse julgamento, se eu não estiver enganado, vai acontecer no mês de agosto, tá? Para definir quanto tempo que ele vai pegar de suspensão. Pode ser que também pegue ali 2 meses só, um mês, e pague uma multa muito alta. Não sabemos isso ao certo. E outro ponto que tem que ser levado em consideração é o seguinte: o Cruzeiro está desesperado pelo Gabigol agora? Não. Primeiro, porque tem essa questão envolvendo esse exame antidoping. Segundo, que pode ser que ele, no caso, chegue para o ano que vem. Porque ao invés do Cruzeiro ter que pagar, que está sendo falado, né, de 20 a 27 milhões de reais para o Flamengo como uma compensação financeira, ele possa jogar, por exemplo, a partir de janeiro, e ao invés do Cruzeiro pagar 25 milhões para o Flamengo, pague 16, 20 para o Gabigol como luvas nesse seu contrato, fora ainda salário. Então, ao invés de esse dinheiro para o Flamengo, vai para o jogador, que certamente, né, 25 milhões a mais, mesmo ele já tendo uma centena de milhões, nunca é ruim, né? E vale lembrar que ele já tem 5 jogos no Brasileirão. Tudo bem, a janela vai reabrir dia 10, mas o Flamengo vai ter 2 jogos, um desses contra o Cruzeiro. Mais 3, né? Se ele jogar esses próximos, ele vai ficar impossibilitado de jogar para um clube na Série A. Mas eu, sinceramente, não acho que o Gabigol venha para o Cruzeiro em julho. Eu acho que ele só vai vir, se tiver uma possibilidade, a partir de janeiro do ano que vem. Então ele jogou aí contra o Juventude, 22 minutos, até que tem entrado com uma certa frequência, no finalzinho ali 25, 20 minutos, não tá tão ruim assim não, até porque ele é um reserva hoje do Pedro na posição. Na temporada, 16 jogos, 3 gols, ano passado mesmo nessa função, metade titular, metade reserva, 20 gols marcados em 58 jogos. Vale destacar também outros pontos envolvendo o Gabigol, que tem um time lá da Grécia, o Panathinaikos, que tem interesse nele. Pode ser uma boa ir para a Europa? Não sei, eu acho que Grécia não, mas se aparece uma proposta ali de uma França, de uma Alemanha da vida, de uma Itália, eu acho que teria grandes chances de ele acabar aceitando. Então vamos esperar para ter um pouco mais de detalhes. Essa questão envolvendo o Palmeiras, se fosse para ele sair agora,
Eu tenho certeza que o Flamengo preferiria o Gabigol indo para o Cruzeiro do que para o Palmeiras. Mas a partir do momento que ele falta 6 meses para assinar um contrato, já pode assinar com qualquer clube, e aí basta o Gabigol. Se ele quiser ir para o Vasco da vida, para o Palmeiras, o Flamengo não pode fazer nada. Então vamos esperar. Não é uma contratação tão fácil, porque é um jogador de peso, e eu tô com uma perspectiva de que o Cruzeiro vai sim contratar um cara de peso. Eu já estava com essa sensação antes, depois da chegada do Dudu, que não veio, e agora o Cruzeiro ainda seguindo forte no mercado, tenho certeza que o nome de peso vai sim chegar na Raposa. O que você tem a dizer sobre o Gabigol? Gosta, não gosta? Quais os pontos positivos? Quais os pontos negativos? Certamente mais um com um salário perto da casa de 2 milhões de reais por mês, hein? Quem diria? Quando o Cruzeiro não podia especular um cara aqui de 250 mil, 300 mil, que já estava caro, como os tempos mudam. Mas antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Esportiva VIP para esse próximo jogo contra o Gabigol aí do Flamengo. Já fiz minha aposta, R$11 para o Cruzeiro empatar ou vencer, tá? Nem coloquei vitória, coloquei um empate, já vai me dar essa cotação de 1,92, ou seja, R$11 voltando 21 e 12, uma boa cotação aqui para esse duelo. Vai lembrar que eu já fiz minhas apostas, para esse último jogo contra o Atlético Paranaense, deu muito certo, postei que o Cruzeiro iria vencer, R$25, voltando 56 e 75. Lembrando que tem várias opções de jogos da Eurocopa nesse meio de semana, no final de semana também tendo jogos de mata-mata, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas você pode começar a apostar a partir de R$1 e você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Bora apostar aqui nas favoritas, para esses jogos no mata-mata, para ver como que fica uma cotação para apostar aqui para vocês, por exemplo, R$1, para você ver, que funciona e que você pode começar a apostar. Eu acho que esse jogo que eu vou em Itália ou empate, e é isso, 11,35 eu posso apostar R$1. Se acontecer esses resultados, vai voltar 11,35 com apenas R$1. Então tá feita aqui minha aposta. Para você começar com 100% de bônus, o link da Esportiva tá aqui embaixo na descrição. As melhores cotações, sempre tem a logo e as bandeiras dos times, que eu gosto muito disso, fica muito mais intuitivo, muito mais fácil de você começar. Tá aqui embaixo então para vocês, para esse próximo compromisso. E agora eu quero falar com vocês sobre o outro jogador, que é o Facundo Colídio. Acho que vocês lembram dele no ano passado, que foi um dos destaques do Tigre, lá do futebol argentino, onde até julho, ele esteve na equipe, ficou um pouco mais de 1 ano e meio no time, Foram então, nesse período, 12 gols e mais 10 assistências. E isso sendo um centroavante, é um cara que se movimenta muito, dá muitos passes. Ele não é baixo, ele tem 1,80 m, mas é muito interessante o estilo de jogo dele. Aí ele foi comprado pelo River Plate por um valor próximo da casa dos 20 milhões de reais nessa última temporada. Ele tem sido um titular absoluto nesse ano? Olha, até que sim, mas nos últimos jogos dá pra ver que ele tem revezado um pouco nessa função e ele sempre tem saído dos jogos do River Plate, não tá numa fase assim destruidora, marcando um gol por jogo, porque se fosse, era um jogador para valer 10 milhões de euros, 20 milhões de euros, dependendo. Então ele tá com valor de mercado hoje pelo SofaScore e o Transfer Market próximo daquilo que o River Plate pagou. Tudo bem, o River Plate não vai pagar 20 milhões de reais e vender por 22, não. Então vamos colocar ali de 30 milhões, 32 em diante, para o Cruzeiro tentar uma contratação, mas não vai ter um salário absurdo igual o Gabigol. Então em 1 ano de diferença salarial entre o Gabigol e o Facundo Colídio, você já consegue contratar o atacante argentino, mesmo que seja 30, 32 milhões de reais, 2 milhões por mês, fora os impostos, já vai dar ali quase 30 milhões de reais por ano para o Cruzeiro nessa questão envolvendo o Gabigol. No River Plate, então, desde o ano passado, somou aqui um pouco mais de 44 jogos, 14 gols marcados, 13 gols marcados e mais 5 assistências pelo River Plate, um atacante aí que surgiu muito bem na equipe do Boca Juniors, na base, mas ele saiu muito cedo e foi para a Inter de Milão. Na Inter de Milão nem chegou a jogar no time profissional, passou emprestado para alguns clubes da Bélgica, até jogar no Tigre no ano passado, onde foi muito bem. Vale destacar outro quesito também que eu achei muito errado, que ele tem contrato com o River Plate só até o final do ano que vem. Não sei se tem uma cláusula de renovação automática, talvez tenha, porque você pagar 4 milhões, quase 5 milhões de euros para um jogador e assinar um vínculo de 2 anos, basicamente, 2 anos e meio, eu acho que não faz muito sentido não, hein? Mas enfim, ano que vem ele já iria para o último ano de vínculo e aí dependendo poderia sair até mesmo por um valor mais baixo. Vai lembrar que, igual eu falei, a seca dele de gols aqui nos últimos jogos, o último gol dele foi há quantos jogos? Vamos ver aqui. Há exatos 6 jogos, marcou aqui esse gol contra o Belgrano e aqui antes também contra o Córdoba Central, Nacional pela Libertadores, Instituto e Nacional também do Uruguai, e esse gol aqui contra o Ginásio nessa atual temporada. Nenhum gol contra os times maiores, Sei que é uma questão de que é interessante ver, mas eu acho interessante aqui também o Facundo Colídio. Quem sabe ali para ser uma alternativa ao Caio Jorge ou o Dineno, não sei. O Cruzeiro está buscando o Gabigol, mas temos boas opções também para o ataque. Eu acho que o Cruzeiro está querendo o Gabigol mais como nome de peso do que carência na posição, Porque já tem o Caio Jorge, já tem o Dineno, não acho o Dineno ruim, eu acho que é um cara ali para jogar no mesmo nível que o Caio Jorge,
Tudo bem que é mais experiente, mas ainda tem um Rafa Silva, que eu acho um baita jogador também, para ser reserva. Pô, eu acho o Rafa Silva um cara bem fora da curva. O que você tem a dizer sobre o Facundo Colídio, sobre essa história envolvendo também o Gabigol? O espaço para comentários está aqui embaixo para vocês. O link na descrição da Esportiva, patrocinadora aqui do canal, está aqui embaixo a partir de R$1, né, para você começar a apostar. E nos vemos aí então numa próxima. Valeu!